Olha lá, estamos num lugar diferente aqui. Hoje nós vamos falar, a partir do que eu li neste livro, que se chama Marketing de Influência, sobre como eu vejo o marketing digital funcionando daqui para frente. Na verdade, eu penso que ele já funciona assim desde 2024. E eu separei 3 pontos que eu considero que são os pontos da construção da sua marca pessoal. Veja, o nosso trabalho aqui na internet, o meu e o teu como produtor de conteúdo, é criar a sua própria categoria. Então, quando eu venho aqui e eu falo de como você constrói o seu One Person Business, eu estou falando da categoria que eu não criei ela, mas eu criei, entre aspas, criei no Brasil. Então, quando eu crio uma categoria e eu me torno a única figura ou a maior figura dessa categoria, eu vou ter altíssimas chances de ser bem-sucedido desde que eu esteja inserido num mercado onde as pessoas gastam dinheiro. E aí nós vamos ler aqui o que ele fala nesse livro, onde ele está explicando o marketing de influência, e eu vou te mostrar os 3 passos, os 3 pilares do que eu considero que são o caminho para você fazer o marketing acontecer de 2025 em diante. Eu acho que quem não segue este caminho não tem resultado. Mas vamos lá, vamos ler que daí eu começo a comentar aqui. Ele fala assim, ó: existem influenciadores em todos os grandes meios de comunicação e em uma variedade de tópicos. E a maioria dessas pessoas adquiriram reputação sozinhas. Grava isso. A maioria dessas pessoas adquiriram reputação sozinhas. E você vai gravar a palavra reputação em primeiro lugar. Muitas vezes, esses influenciadores trabalharam duro para produzir conteúdo que fosse ao encontro das necessidades da sua audiência. Grava isso também. Conteúdo que vai ao encontro das necessidades da sua audiência, de modo consistente e para se engajar regularmente com o público. Chamo isso de conteúdo consistente, uma vez que, ao oferecer porções regulares, você vai moldando as expectativas do público e, o mais importante, os hábitos de consumo. Então vamos lá, nós vamos começar pelo ponto número 1. O seu conteúdo é a sua construção de reputação. É assim que você deve olhar para a coisa. Então, você não precisa pensar, em primeiro lugar, no que as pessoas querem ouvir. Você não precisa pensar em como as pessoas vão te perceber. Você não precisa pensar em nada do tipo, será que eu estou falando o que as pessoas querem que eu diga? Você precisa, em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, falar uma coisa que você considere boa. Deixa eu ver se meu microfone tá bom. O microfone tá bom. Falar uma coisa que você considere muito boa. Então, eu trago para cá o que eu gostaria de ouvir. Eu trago para cá o que eu considero essencial e fundamental para que as coisas que eu fale, que eu ensino, deem certo. Então, esse vídeo é um exemplo disso. São coisas que eu considero das mais importantes de todas. Não importa o que você quer ouvir, não importa o que a persona que existe, não importa o arquétipo que alguém me dê, não importa nada. Importa, em primeiro lugar, eu considerar isso aqui algo necessário para a sua vida. E eu considero se você quiser ser um produtor de conteúdo. Por que tem que ser assim? Porque a construção de reputação, ela vem do seguinte ponto. As pessoas precisam ver que você sabe coisas que elas não sabem, que você tem resultados que elas não têm e que vale a pena seguir o que você diz. Para valer a pena seguir o que você diz, você tem que estar falando o que é bom. E como eu descubro o que é bom? Eu descubro o que é bom depois que eu já fiz acontecer na minha vida, ou eu fiz acontecer na vida dos meus clientes e eu vi que aquilo é bom de fato. E aí eu tenho autoridade para falar sobre aquele assunto. Eu tenho que tomar esse café, senão ele vai esfriar. Então veja, se o passo número 1 é construir reputação, você é obrigado, em primeiro lugar, a construir a base teórica necessária e, em segundo lugar, colocar em prática essa base teórica para você obter resultados. Se você não tem resultado para apresentar, não tem por que as pessoas te ouvirem. Porque as pessoas me ouvem falar de construção de audiência, de criação de conteúdo, de criação de categoria, porque eu já fiz isso antes de começar a falar. De 2018 a 2023, no começo de 2023, eu tinha construído uma base de 400 mil seguidores no Instagram, eu já tinha um negócio rodando com milhares e milhares de clientes. Então, eu já tinha um resultado para comprovar que o que eu falo é bom. Porque eu dominei a base teórica e coloquei essa base teórica em prática. E isso constrói reputação. Segunda coisa que constrói reputação.
você vir aqui na frente da câmera, falar uma coisa e por trás das câmeras isso se comprovar. Sabe o que mais destrói reputação? Quando a gente começa a descobrir que o que a pessoa está dizendo na câmera é mentira. Isso aqui é o seguinte, ó. Eu tô viajando, tô aqui em Maringá, né? E aí eu tava conversando com um amigo meu que falou, velho, tem um cara que ele era o maior trambiqueiro aqui de Maringá. Aí esse cara foi para Curitiba. Aí eu vi um story de um amigo meu fazendo um evento com esse cara. E eu fui lá e falei pro meu amigo, esse cara é um trambiqueiro. Ou seja, a reputação do cara que já estava ruim aqui, que estava bom num lugar novo, começou a já se destruir um lugar novo por causa disso. Porque o que aparece na frente da câmera é diferente do que está por trás da câmera. Você destrói a sua reputação se o seu conteúdo for uma mentira. Então, reputação é a construção da verdade com uma coisa boa que já trouxe resultado para você. Essa é a primeira preocupação da produção de conteúdo. Por isso que tanto faz o que as pessoas querem ouvir. Não importa. Importa eu falar uma coisa que eu já sei que funciona. Mas a gente vai ao segundo ponto. Isso aqui é chave. Isso aqui, ó, se você não entender isso aqui, a coisa não vai. O conteúdo tem que ser feito de modo consistente para isso daqui, olha. Porque ao oferecer porções regulares, eu moldo a expectativa e eu moldo o hábito de consumo. Então veja, eu solto vídeo 8 horas da manhã. Por quê? Porque eu estou moldando o hábito de consumo de algumas pessoas. Tem alguns dos que assistem aqui, você pode ser um desses, que todo café da manhã está tomando café da manhã me ouvindo, que está almoçando me ouvindo. Ou seja, eu estou moldando o seu hábito de consumo. Você tem um horário para entrar no YouTube, você entra no YouTube no momento que você está fazendo uma coisa do seu dia específica e eu começo a moldar, e aqui é a coisa, ao moldar o seu hábito de consumo, eu começo a fazer parte da sua rotina. Então a gente começa a conviver. Eu falo para os meus alunos, cara, a venda vem da convivência. A gente convive aqui. O nosso modo de trabalhar é de convivência. Eu estou aqui numa Caimã Real Estate, imobiliária de um amigo meu, imobiliária de luxo, só imóvel de luxo. O negócio dele, às vezes a venda acontece em 15 dias, às vezes acontece em 1 ano. Só que a convivência que ele tem com o cliente dele, eu ainda considero menor do que a que eu tenho que ter com você aqui. O nosso modelo de negócio, a forma como eu construo a minha reputação e como eu te provo que vale a pena você comprar de mim, é por muita convivência. Essa convivência é hábito de consumo que eu estou moldando ao te oferecer porções regulares de forma consistente. É por isso que demora de 2 a 5 anos para dar certo na internet. Por quê? A consistência significa que eu estou fazendo a mesma coisa ao longo do tempo. E porção regular significa que existe uma frequência determinada, do tipo, eu falo com você a cada 3 dias, eu falo com você a cada 5 dias. No meu caso eu falo com você todos os dias. Então todo dia você pode ter certeza que eu vou estar aqui para fazer um vídeo novo, para te dar alguma informação nova. Isso é conteúdo consistente. A frequência importa? Sim, mas diferentes frequências funcionam. O que importa aqui é o princípio da coisa. É que ao oferecer porções regulares, eu moldo o seu hábito de consumo. Você vai ficando habituado a conviver comigo, eventualmente você vai se convencer desde que você perceba que é verdade, que o que eu tenho é útil e é bom. E aí você vai passar a confiar em mim. Eu construí uma primeira, vamos dizer assim, uma primeira camada de reputação. Aí você compra de mim. Quando você compra, eu entro num segundo modo de construção de reputação. Porque ali você vai começar a julgar a qualidade do produto e do serviço que você comprou. E quando você compra de mim, particularmente, tudo que eu entrego tem o meu envolvimento. Se você é meu aluno, você vai ver que eu tenho ligação em chamada de vídeo em grupo que você vai poder conversar comigo ao vivo. Você vai receber áudio meu no WhatsApp no nosso grupo. Se você é meu cliente da prestação de serviço ou você é da mentoria individual e fala comigo pessoalmente a cada 2 semanas, ou você é da minha agência de YouTube e você vai me ver pelo menos uma vez por mês na nossa reunião em grupo. Então, como ali, uma vez que você comprou, a gente tem uma segunda camada de convivência, você começa a ver, vamos dizer assim, o Elton por trás das câmeras. E quando você começa a ver o Elton por trás das câmeras, você vê uma nova faceta e aí você consegue fazer esse jogo, qualquer um faz isso, é coisa de ser humano, de comparação.
Como é que é o Elton na frente das câmeras, como é que é o Elton atrás das câmeras. E você começa a achar a consistência, a coerência entre esses dois personagens, vamos dizer assim. E isso constrói a segunda camada de reputação, porque se você percebe uma grande incoerência, você começa a criar dúvida. Se você percebe uma coerência, você cria uma certeza. Cara, olha isso aqui. Olha como isso é fundamental. Eu tenho uma reunião hoje mais tarde e a moça me mandou uma mensagem, uma moça que já fez uma mentoria individual comigo, e a mensagem dela foi a seguinte: Elton, nós já tentamos 2 parcerias, mas não deram certo por questões pessoais e profissionais, e eu não gostaria mais de ficar na mão. Realmente gostaria de ter alguém que leva meu trabalho a sério e, consequentemente, se coloca com seriedade e profissionalismo. Mas só consigo ter segurança mesmo com indicações de confiança. E nós temos muito isso em você, ela e o marido dela. Então, o que acontece? Eu construí uma segunda camada de reputação ao ponto da pessoa saber que quando deu coisa errada, ela pode confiar em mim. Então, ela vai pedir indicação para mim. Se ela pede indicação para mim, veja, eu ganho uma nova oportunidade de negócio se eu quiser. O que ela quer não é um serviço que eu presto, então eu vou ter que indicar alguém de fato. Mas se a gente encontrasse um lugar onde é o meu serviço que faz sentido, eu tenho uma cliente que já está praticamente comprada. Por quê? Porque eu forneci conteúdo de modo consistente, em porção regular, construí hábito de consumo, construí uma primeira camada de reputação, isso levou à compra. A compra levou para uma segunda camada de relacionamento, que ela ou reforça a minha reputação ou ela destrói. Isso é uma coisa importante de você gravar. Como eu reforcei a reputação, uma cliente que foi minha cliente há 1 ano atrás, continua me procurando. E isso é o que dá sobrevivência para o negócio. Isso é o que eu aprendi com meu pai. Meu pai tem corretora de seguros há 40 anos. E ele tem cliente que está com ele desde o começo. O cara está lá há 20, 30, 35, 40 anos sendo cliente do meu pai. E nunca quis mudar. Por quê? Porque confia, tem reputação. E é engraçado, né? Toda vez que eu encontrei alguém na rua que conhece meu pai, os caras sempre elogiaram a honestidade e a confiança que meu pai transmite. Por quê? Meu pai construiu uma reputação consistente. E isso significa que ele sobrevive no mercado. Aqui no digital você vai ver gente que cresce, explode e desaparece o tempo inteiro. Por quê? Porque não constrói uma reputação consistente no longo prazo. Aí a gente entra para um segundo ponto que ele fala aqui. Ele fala assim, ó. Agora você vai ver a coisa do ponto de vista do consumidor, do cara que assiste o vídeo, do cara que lê o post. Você é esse cara e eu também. Nós somos todos esse consumidor. Mas é importante pensar desse ponto de vista. Ele fala assim, ó. Voltamos-nos para os influenciadores para que nos ajudem a atravessar essa confusão de conteúdo. Grava isso. Confusão de conteúdo, com excesso de informação, com a dificuldade cada vez maior de saber qual informação é confiável e qual não é. Com a dificuldade cada vez maior de saber qual informação é de um ser humano real, qual é de inteligência artificial. E com a dificuldade cada vez maior de saber se aquilo que está sendo dito foi pensado e é uma certeza, ou se é só mais uma coisa produzida às pressas no ChatGPT, as pessoas estão em cada vez mais dúvida de quem elas devem ouvir. Então, voltamos-nos para os influenciadores para que nos ajudem a atravessar essa confusão de conteúdo, para nos ajudarem a entender qual informação é importante para nós, para nos ajudar a agir. Isso daqui, ó, como consumidores. Ele começa esse texto falando, como consumidores desfrutamos de escolhas quase infinitas. E aí vem o problema. Como eu tenho escolha infinita, é vídeo infinito, é post infinito, é conteúdo infinito no TikTok, não acaba. Eu, como consumidor, fico perdido, não sei mais em quem confiar. Isso é o que está acontecendo nesse momento. Vamos fazer um parêntese importante aqui. Toda vez que eu falo um negócio, alguém vai comentar que não é bem assim, tem outras pessoas que pensam de outro jeito. Eu sei. É igual quando eu fiz o conteúdo falando que as pessoas querem ver vídeos longos. Não, tem muita gente que quer ver vídeo curto. Claro que tem. Só que o cara com o dinheiro, o comprador, a pessoa que quer estudar, a pessoa que quer um bom serviço, as pessoas sérias, elas em sua maioria, a regra é que elas estejam vendo o conteúdo longo. O que eu vou falar aqui agora? Desse grupo de pessoas, que é o grupo de pessoas em quem todos nós que vendemos aqui no digital vamos sempre focar. Porque faz muito mais sentido focar nessas pessoas. Elas são clientes melhores, que é o grupo de pessoas que já está chegando num nível de consciência
de que ela tá ficando no brain rot, ela tá ficando presa, ela tá ficando burra, ela não pode mais viver deitando na cama para dormir e vendo Reels por 1 hora, 2 horas. Ela não consegue mais viver assim. Essa pessoa está tomando um nível de consciência porque a vida dela chegou num ponto em que ela percebeu que isso tem que mudar. E ao tomar esse nível de consciência, ela mesma vai ver e falar, cara, eu não consigo mais lidar com esse monte de barulho. Eu preciso achar 2, 3 pessoas em quem eu posso confiar e começar a ouvir somente elas. É por isso que você vai ver as pessoas falando cada vez mais do culto de marca, brand coach. Por quê? Porque nós vamos ver cada vez mais as pessoas se apegarem a um influenciador, a 2, 3 marcas em quem elas confiam e elas vão ficar ali. Por exemplo, eu só compro relógio Seiko. Por que eu compro relógio Seiko? Porque o Seiko é confiável. Eu sei que o negócio é bom. Então, eu vou lá, olha uma marca que eu não conheço. Olha o Seiko. Seiko, cara, na hora. Minha esposa falou, agora você só compra roupas da Lacoste? É, porque eu vou lá, eu sei que a roupa é boa, vai vestir bem e funciona. É mais caro, mas vai durar muito tempo. Então, nós temos esse nível de confiança nas marcas e a mesma coisa está começando a acontecer aqui no digital com as pessoas, ou seja, com as marcas pessoais. As pessoas, por perceberem que é informação infinita, que não dá para ela desprender mais aquele nível de atenção, ela vai começar a olhar para 2, 3 pessoas que vão fazer isso daqui, ó. Ajudar a entender qual informação é importante e ajudar a agir. Aí nós temos 2 tipos de conteúdo que é obrigatório você criar. Olha isso daqui. Primeiro, o filtro da informação. Um dos meus papéis aqui é vir aqui te falar para onde você tem que olhar. Ó, isso aqui é importante, isso aqui não é. Isso aqui é importante, isso aqui não é. Isso é um papel central que vai ser cada vez maior para quem quer viver do digital. A minha opinião é a opinião do filtro. Você me ouve porque você sabe que ao me ouvir você vai se poupar de ter que ouvir um monte de besteira e vai poder ler, ver o post, ver o vídeo, enfim, eu faço a curadoria do conteúdo para você. Aí você sabe que por eu estar fazendo a curadoria, você pode confiar que aquele conteúdo vai ser bom. E eu vou te falar, cara, eu nunca te indiquei um negócio ruim aqui, tá? Eu nunca indiquei um vídeo ruim para você ver, um perfil ruim para você seguir, um livro ruim para você ler. Por quê? Porque eu estou fazendo a curadoria muito mais. Esse é parte do meu trabalho. Esse é o trabalho número 1 que você tem que fazer para as pessoas que te ouvem. E o trabalho número 2, ó, para nos ajudar a agir. O que é te ajudar a agir? A gente pode pensar isso de 2 formas. Primeiro, para você agir, você tem que perceber qual a próxima ação. Então eu tenho que abrir a tua consciência. Você tem que conseguir enxergar as coisas. Isso aqui é uma das minhas maiores críticas. A maior parte das pessoas que eu conheço não sabe o que tem que ser feito. Isso aqui eu vejo o tempo inteiro. Na empresa dos meus amigos, na minha... Eu vou te falar um negócio. Ontem eu estava conversando com um amigo meu e ele falou assim, Elton, olha, se alguém me pergunta hoje qual a definição de liderança, a definição que eu dou é a seguinte: falar para as pessoas o que elas deveriam ter feito ontem sem perder a paciência. E eu falei, caraca, velho, é puta definição perfeita, entendeu? Então, as pessoas nem no seu trabalho sabem o que elas têm que fazer. Às vezes, hoje de manhã eu estava aqui parado, fiquei meia hora lá no Airbnb esperando, pensando, o que eu tenho que fazer? Então, quando eu venho e te abro o olhar para você ver quais são as próximas tarefas, eu já estou te dando a primeira ferramenta para você poder agir. E aí o segundo ponto, ou a segunda ferramenta é te dar a forma de fazer a coisa. Do tipo, eu falar, vamos dar um exemplo, ó. Ferramenta 1, você tem que gravar vídeo para dar certo na internet. Ferramenta 2, é assim que se grava o vídeo. Você bota a câmera aqui, você compra esse microfone, você pluga o microfone assim na câmera. Eu separo esses 2 tipos de conteúdo em expansão de consciência, mostrar o que tem que ser feito e por que tem que ser feito. E o segundo em meio de ação. Como eu vou fazer aquilo que eu vi que tem que ser feito. Quando você faz isso, você está ajudando as pessoas a agirem. Então veja, existem 3 pontos que são fundamentais aqui se você quiser ganhar notoriedade, ter voz, as pessoas te ouvirem e te conhecerem. Você tem que expandir a consciência e abrir o olhar delas, você tem que dar formas de fazer, meios de ação, e você tem que ser o curador do conteúdo, o filtro do que presta e do que não presta, e ajudar elas a fecharem, vamos dizer assim, a caixinha de som do barulho da internet. E aí vem
Finalmente, então, a gente vai conseguir amarrar isso nesses 3 pontos que eu escrevi nesse meu caderninho, que são o seguinte. Ponto número 1. Você vai ter que desenvolver suas próprias opiniões. E para desenvolver suas próprias opiniões, você é obrigado a estudar muito mais do que a média. Isso não é difícil no Brasil, eu já tenho falado isso em um monte de vídeos. As pessoas leem 2 livros por ano aqui. Se você lê 10 páginas por dia, você está lendo 18 livros no ano. Você está lendo 10 vezes mais livros que as pessoas. Então, assim, 10 páginas de leitura todo dia e você já vai estar muito acima da média. Se você ler 50 páginas por dia, então, meu Deus do céu, é uma coisa explosiva. Eu posso falar por experiência própria. Então, passo 1, você desenvolve opiniões. Só que suas opiniões têm que estar embasadas em algo concreto, sólido e atemporal. Sua opinião não pode depender da opinião da Virgínia, entendeu? Sei lá, foi o primeiro nome que me veio à cabeça do influenciador qualquer que está aí sempre tentando plantar influência na cabeça das pessoas. Segundo, as opiniões que você desenvolve, o conhecimento que você desenvolve precisa te levar a resultados. Então você é obrigado a alcançar resultados daquilo que você quer falar para as pessoas. Então, por exemplo, eu comecei na internet falando de livro. Por que eu falava de livro, de como ler livro, de como entender o livro, de como memorizar? Porque, cara, eu passei a vida inteira fazendo isso. Eu era o melhor aluno da sala, entendeu? Era o top 3 aluno do meu ano. Eu passei no vestibular em engenharia no meio do terceirão. Eu estudei na França. Eu sou o cara que sabe estudar. Eu sei ler, eu tenho resultado para provar isso. Eu sei memorizar, eu sei estudar, eu sei usar o negócio que eu estudo. Então, assim, eu podia falar disso porque eu tinha resultado. E as pessoas me ouviam porque elas percebiam isso. Eu falo de One Person Business, construir seu negócio. Pô, passei 5 anos fazendo isso antes de começar a falar. Então eu já sei como faz isso, eu já aprendi, eu já entendi o jogo. Você tem que alcançar resultado daquilo que você quer falar, senão não adianta, as pessoas não vão confiar em você. E terceiro, você tem que virar o guia que protege as pessoas do barulho que tem ao redor e mantém elas na direção correta. Isso é fundamental, manter as pessoas na direção correta. Então assim, para você fazer isso, sem virar um mentiroso, um trambiqueiro, sem cair num problema pessoal de você perceber que você está sendo incoerente, você vai ter que construir uma vida que reflita essas coisas. Então, se você olha a minha vida, você vai ver que minha vida é isso. Minha vida é tudo que eu falo. Se você convivesse comigo, você ia perceber isso. Você ia ver que não é só na frente da câmera. Que eu estou realmente aqui, na minha mochila tem um monte de livro aqui do lado. Porque eu estou em viagem, eu trouxe 5, 6 livros, comprei mais um aqui ainda. Estou lendo um negócio todo dia. Você vê que a minha vida é isso, sentar no lugar que dá, no escritório de um amigo meu para gravar um vídeo. Como a minha vida reflete o que eu falo, fica fácil de manter a coerência e a consistência. Isso é importante. E isso, como a minha vida é o reflexo do que eu falo, você vai ver que as coisas evoluem com o passar dos anos. As minhas opiniões amadurecem, eu melhoro o que eu estou pensando. E isso vai dando ainda mais reputação, ainda mais confiança para que você continue conversando comigo todos os dias, no seu café da manhã, no seu almoço e por aí vai. Dito tudo isso, eu engasguei com a minha saliva. Se você quiser construir um negócio digital no modelo One Person Business, quiser o meu acompanhamento pessoal, eu sou o único que oferece isso no Brasil, cara. Eu tô te falando, não existe ninguém que faz o que eu faço no valor que é o meu projeto. O projeto Valinor, que agora se chama OPB School, que existe já há 2 anos, é onde eu te acompanho pessoalmente para te ajudar a construir o seu negócio. E é no modelo One Person Business real. Você vai trabalhar ou sozinho, ou em dupla, ou em trio, e vai aprender a fazer todo o trabalho que é necessário. Clica no link na descrição, existe uma proposta para você ler ali e entender o que é a OPB School, que era o antigo Projeto Valinor, só mudou de nome, e você vai saber se aquilo faz sentido para você. Clica ali no link para saber mais. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.